mulheres estão aí para servir os homens. Então, logicamente, ninguém mais para ser um patriarca está numa visão patriarcal do que uma pessoa como eu. Que eu, apesar de ser classe média assim razoável, estudei sempre em colégios excelentes, frequentei, entre aspas, as melhores sociedades, etc., mas ideologicamente essa era a visão, né? Apesar de ser uma pessoa também de família católica e tal, muito assim, muito devota, mas quando surge a Beth Friedman, nos anos 60, que era uma dona de casa que, de repente, resolveu escrever um livro sobre a mística feminina, que ela começou a observar as colegas dela, mesmo de colégio e tal, e todas elas tinham dificuldade nos relacionamentos com seus maridos, né? Principalmente com os maridos. Então, ela começou a perceber que existia alguma coisa. E aí ela traz a segunda grande onda feminista, né? Que aí sim passa a ser um movimento constituído, porque antes teve o aspecto das mulheres quererem votar no início do século XX, mesmo do século XIX, teve todo aquele movimento das trabalhadoras, sim. Mas eram movimentos assim mais quase como se fossem movimentos muito exclusivos sobre a questão do votar ou sobre a questão do trabalho, mas o movimento feminista da década de 60 trouxe mais uma questão de discussão paradigmática, assim, de uma visão da sociedade, uma visão das relações dos casais, etc. Então, foi um momento mais profundo e foi muito duro, né? E eu me lembro, nessa época, eu era jovem, né? 60 e pouco, 62, 63, quando ela apareceu, talvez 65, por aí, que tenha sido mais forte. Eu me lembro assim que elas, por exemplo, elas queimavam sutiãs, né? Então isso para mim, que isso tudo parecia a responsabilidade dos homens, né? E eu pensava comigo, puxa, mas o que eu como homem, o que eu tenho que ver se as mulheres usam o nosso sutiã? Por que os homens teriam obrigado as mulheres a usar? Então eram questionamentos que a gente não tinha, as famílias não tinham esses questionamentos, né? Então ela traz assim uma visão diferente, claro, de um país como os Estados Unidos, um país que fazia alguns anos que tinha saído da guerra, mesmo que a guerra não tenha acontecido lá geograficamente nos Estados Unidos, mas com todos os reflexos, né? Tudo que aconteceu na Europa e tal, e logo esse movimento se expandiu. E aí surgem as mulheres questionando coisas que eram coisas aparentemente que estavam muito com um véu, sabe? Tinha um véu. Tanto que essa palavra feminicídio, ela não existia com esse aspecto. Sim. Ela existia, ela foi até proposta por uma feminista sul-africana, mas que já morava desde a década de 60, deve ter sido, inclusive, parceira e companheira da Beth Friedman nos seus movimentos nos Estados Unidos. E ela, então, traz uma palavra num congresso, mas já na década de 70, sobre a questão da violência com relação à mulher, de femicídio. Femicídio. Sim. Femicídio, né? Femicide em inglês. Justamente assim para caracterizar, da mesma forma como existe o infanticídio, como existe o parricídio, que são coisas muito específicas, né? Nem todo mundo conhece que infanticídio é a mãe que mata o seu próprio filho num espaço no máximo de 3 meses, assim, depois do nascimento, quando ela está no chamado estado puerperal, que é um estado que mexe muito com o emocional da mulher, quando ela está na readaptação do físico dela, tanto dos aspectos assim físicos mesmo, fisiológicos e hormonais, e ela entra então num momento assim de muita, e nós homens, por exemplo, a gente não tem assim, não tem um conhecimento para ser companheiro dessa mulher, né? A gente não é alfabetizado para, nesse momento em que a mulher está vivendo esse período, a gente está numa postura ali quase que a serviço daquela mulher, né? Mas, Então, Luiz, muita gente... Oi? E aí, como é que entram os guerreiros na tua vida? Só lembrando que... Sim, eu comecei a entrar no feminicídio e saí dela. Não, tudo bem. Porque é importante. Em 2009, eu
participei de todo o processo e do rito dos guerreiros. Foi transformador para mim. Eu já estava nessa jornada do desenvolvimento pessoal já há quase 10 anos, e o quanto foi significativo essa experiência, esse contato com os homens, né, nesse desenvolvimento do que é ser homem, né? E acho que o guerreiro, o movimento dos guerreiros traz bem isto, né? Então, e na época levei um sobrinho meu também que estava totalmente desconectado com a vida, com as coisas, e o quanto foi transformador para ele e para mim. E então queria saber então como é que você entrou nesse movimento do Guerreiros do Coração e, né? Então, assim, eu trouxe um pouco, claro, eu divaguei um pouco demais, Não, mas trazer assim, não, só para poder trazer a imagem. E, inclusive, esse trabalho que tu está mencionando, Guerreiros do Coração, quando eu fiz em 97, né, era o terceiro ou quarto ano assim dos grupos. E naquele, só para ter uma ideia, por exemplo, naquele ano, quando eu fiz, nós éramos 8 homens. foi. 8 homens, né? Hoje, assim, cada ano são, às vezes, 40, 50 numa cidade. Né? Por exemplo, eu já participei de movimentos assim que a gente tem um encontro, quando finaliza o trabalho, que a gente fala num rito, fechamento do primeiro ciclo, como a gente chama, onde talvez, eu acho que somando as cidades que hoje tem, os estados, né? Porque hoje tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tem em São Paulo e tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília. Em torno de 300 a 400 homens, né, por ano passam por esse processo. Que bacana, hein? Quando eu fiz naquela época eram 8 homens, né? Então, só para ter uma ideia assim como isso foi num processo crescente. Então, como eu estava dizendo, assim, com tudo isso que eu disse antes, eu sou desse tempo que essas coisas não existiam, essa discussão. Eu até posso dizer uma frase assim muito estúpida, mas ela sob certo aspecto ela representa um pouco. Era porque a mulher sabia o lugar dela. Então não existia problema entre aspas. Por isso que quando a Beth Friedman apareceu com essa discussão, eu perguntei, puxa, mas o que eu estou fazendo, né? Então a gente não tinha nem noção de que nós fazíamos parte de um campo, vamos supor, de um processo, os homens, que esse processo chamado homens gerava essa situação em relação às mulheres, né? Isso foi uma coisa muito forte, eu não vou assim, aprofundar muito, eu tenho uma visão pessoal sobre isso. Então, os homens, na verdade, tiveram um grande impacto quando surgiu o movimento feminista. Quando então surgiu a questão do femicídio, que eu prefiro até essa expressão, que é a expressão feminicídio, eu vou explicar por quê. Isso, para mim, eu acho que é uma decorrência natural, porque hoje o feminicídio, inclusive, está dentro dos crimes hediondos. Né? E, por exemplo, na verdade, o feminicídio é um homicídio. Assim como o infanticídio é um homicídio e como o parricídio é um homicídio. Só que são homicídios com características muito especiais. Como eu estava dizendo, o infanticídio é a mãe e parricídio é o filho que mata o pai. Filho é a filha que mata o pai. Então, o aspecto do feminicídio, ele caracteriza assim, uma violência onde o homem... Até uma pessoa me perguntou assim, se for, por exemplo, um casal de mulheres, e uma mulher, por exemplo, mata uma outra. Uma mulher, por exemplo, um casal de mulheres. Né? Eu não sei como é isso. Não sei como é que a justiça encara isso, mas eu acho interessante. Mas quando tu lê sobre o feminicídio, sempre tem um aspecto de que é uma atitude do homem em relação àquela mulher, principalmente se caracteriza muito como uma violência familiar, uma violência doméstica. Né? E no Brasil é muito forte essa violência, está muito caracterizada, principalmente as maiores vítimas são as mulheres negras. Né? Então, eu até entendo aí um pouco essa coisa, e eu acho que, no fundo, isso aí, então, nós ainda vivemos muito essa desinformação. Quando tu trouxeste essa visão sobre o trabalho dos homens, quando então eu resolvi fazer, e eu resolvi fazer não porque eu queria fazer o trabalho de homens, é porque eu fui em busca de um terapeuta, na época,
que fosse um terapeuta que não fosse freudiano. Eu sempre achei assim a proposta, principalmente da psicanálise daquela época, muito de 30 anos atrás, era muito assim para mim mental, era muito individualista, e eu queria uma coisa assim que fosse mais, que tocasse em aspectos que fossem mais amplos, né? Que envolvesse um pouco o que depois eu fiquei entendendo, que é o aspecto, por exemplo, que o Jung trouxe da sombra, etc., que pudesse ser mais rico, que tocasse em pontos que não fosse só aquele caracterizado como traumas complexos, recalques, né? E isso no Freud deixou muito forte esses aspectos. Sim. Então eu fui, na verdade, em busca de um médico e casualmente esse médico era um médico que tinha começado esse trabalho com homens, porque ele também tinha uma história pessoal e ele achava também que os homens, sob certo aspecto, ele nunca usou essa expressão, eu vou usar, que os homens realmente são muito abandonados na sociedade. Apesar de os homens terem essa aparência assim, de que eles têm todo o poder, de que eles têm o poder todo decisório sobre a sociedade, eles são extremamente solitários, são extremamente assim. Mas você acha que é daí? Você acha que é daí que vem essa violência contra a mulher? Eu acho que é, sabe por quê? Porque, como eu disse assim, que quando eu ouvia muito que o mundo era dos homens, o que que acontecia? Por exemplo, na casa, os homens da minha família nunca fizeram nada em casa. Eu nunca tinha dobrado uma roupa, eu nunca lavei nada, nem um copo. Não sabia nem fritar um ovo, né? Porque existia toda uma sustentação, sabe? Então nós éramos criados assim, realmente como aqueles que são o dono do mundo, né? Sim. Então, logicamente que quem é dono do mundo tem o poder sobre tudo e sobre todos, né? Então, logicamente, ou a mulher ela está na posição dela, ou então eu vou fazer com que ela fique na posição dela. E aí eu quero trazer um pouco, eu acho que a gente pode aprofundar, se tivermos condições e tempo, um pouco a questão hormonal, a questão fetal, né? Claro que quando eu fiz o trabalho dos homens, isso mudou totalmente a minha vida. Eu posso dizer que aos 51 anos eu comecei uma outra vida. Porque quando eu comecei o trabalho dos homens, primeiro eu não tinha confiança nos homens. Porque nesses lares assim estruturados como eram tradicionalmente, não existia diálogos de homens mais moços com homens mais velhos. Os pais, avós, etc., os homens, ninguém falava conosco sobre nada. Porque os homens, em princípio, parecia que eles já tinham uma predisposição para saberem as coisas sem precisar uma conversa de pai e filho, né? Sim. Então, normalmente, quando o filho, por exemplo, poderia ter alguma coisa sexual, a primeira coisa que o pai achava que ele tinha que fazer era levar o filho para a zona, como se chamava, que era o lugar do meretrício. Então, ali existiam mulheres à disposição desses reis, desses que tinham o poder sobre o mundo, né? E aquelas mulheres estavam ali, a gente pagava e ia embora. Mas não existia nenhum questionamento, nenhuma. Não se falava, nunca se fala sobre sentimento. Então, acho que isso tem muito a ver com o chamado pensamento cartesiano, que para mim é muito forte, quando eu me dei conta, quando Descartes disse que penso, logo existo. Então, no momento em que ele disse que pensa, logo existe, ficou o pensamento como centro da racionalidade da humanidade. E se ele tivesse dito amo, logo existo, sinto, logo existo, então ele teria aberto uma possibilidade de os homens, principalmente, se sentirem assim estimulados a compartilhar suas emoções, seus medos, suas inseguranças. Então, esse trabalho que eu estou há 20 e tantos anos nele, que eu também sou facilitador de grupos, facilitei vários grupos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, eu percebo, assim, independente do Estado, que a maioria dos homens se sente muito inadequados. Isso quer dizer, Luiz, entendendo Oi. aqui, que nós homens, então, herdamos de nossos ascendentes, pais, avós, e sabe lá de quando vem, né? Já essa condição de homem, né? Com uma visão já pré-definida sobre a mulher, não é isso? E de alguma Exatamente. forma ainda estamos presos a isso, né? Sem Apesar de dúvida. toda a mudança que está havendo no mundo,
estamos presos a isso. Mas eu acho assim, ó, não houve a mudança no mundo em relação aos homens. Sim, Por isso que para mim foi muito forte a questão do feminismo, porque antes, como eu disse, nos primeiros movimentos feministas, eles eram muito, entre aspas, funcionais. Ou era porque a mulher deveria votar, ou era porque tinha a questão de trabalho. As crianças e as mulheres eram exploradas. Mas não estava entrando no cerne ideológico, sabe? Da sim, postura do chamado patriarcado. Certo? E esse patriarcado, eu acho que é importante a gente também destacar que ele é um patriarcado que sempre foi estimulado, por isso que eu disse na minha casa, os homens nunca faziam nada. Então, quem estimulava isso? Era o meu pai e a minha mãe. Então, não era o meu pai que impunha isso, sim. era a minha mãe também que estava conivente com isso. Então, o que eu acho é que nós chegamos num ponto da humanidade, pelo nível de acesso que a gente tem às informações, que se os nossos pais fizeram isso e nós estamos nos dando conta que isso foi um equívoco, que nós, homens e mulheres, pais e mães, nós temos que começar a ter outra postura, Sim. outra atitude. E aí é que eu acho que vem o grande aprendizado de homens e mulheres. Claro. Porque eu acho que não são os homens que desconhecem. As mães desconhecem muitos aspectos, principalmente fisiológicos, que eu acho que são fundamentais de se conhecer. Então, para mim, o feminicídio, por isso que eu não gosto dessa palavra, porque, lógico, eu sempre ouvi de uma maneira muito teórica, muito assim, vamos supor, quase exótica, sabe? Assim, quase como um exotismo cultural ou civilizatório, que seria a visão, por exemplo, de feminino e masculino, por Sim. exemplo, muito caracterizado pelo Tao, né, pelo Yin e pelo Yang, mas isso sempre parecia uma coisa assim mais num plano que não era um plano existencial, fundamental e visceral, sabe? Então, hoje eu vejo que homens e mulheres a gente desconhece muito o que quer dizer energia masculina e feminina no homem e energia feminina e masculina na mulher. Então, quando a gente fala em feminicídio, dá a impressão seguinte, que o feminino é só da mulher. Se fosse femicídio, então estaria mais correlacionado à fêmea, no sentido assim, como tem o homicídio, então a gente está destacando a questão da mulher, do feminino mulher. Mas no momento que diz feminicídio, para mim o primeiro feminino que está morto é o dentro do homem. Eu Por tive, isso, ele se sente muito agredido quando ele conecta com o feminino na mulher. exato. Eu tive um professor junguiano, que ele dizia que dentro do dicionário interno do homem não existe a palavra feminino, entende? Então, Exatamente. nós não sabemos lidar. A verdade é essa, né? Herdamos conceitos, conservas dos nossos antepassados num mundo patriarcal e que não se permite entender ou conhecer de uma forma mais sadia a questão do feminino. Talvez o que falta para nós homens é termos esse entendimento mais claro o que é o feminino, né? E para o homem olhar esse feminino dele é quase impossível, né? Então, eu acho que isso é, por exemplo, o nosso trabalho de homens, ele se caracteriza muito para a gente conseguir reconhecer o feminino no homem, porque não é reconhecer o feminino na mulher, na mãe. Então, Exato. eu passo a reconhecer o feminino dentro de mim como pai e não como mãe. Então, essas expressões, não, ele é um pai, não, ou ele é pai, ou ele não é nada, ele nunca vai ser um pai como mãe. Se ele é um pai assim próximo, amoroso, sensível, ele é pai, um Exato. masculino saudável, porque ele está conectado, inconsciente ou conscientemente, com seus aspectos femininos no homem. Exato. Então, por exemplo, um homem levantou um dia desse uma coisa que eu achei bem interessante. Nós estávamos falando num grupo de homens sobre a questão do feminino e eu vejo muitas vezes que os homens confundem o feminino com sensibilidade artística, com, sabe, com
poesia, com música, mas isso é um talento, isso não é, É, isso não tem nada a ver com a sensibilidade sobre o aspecto da energia feminina. Luiz, é importante esclarecer bem que esse feminino dentro do homem não é o feminino que espelha uma mulher. É um feminino específico de um homem, né? Como dentro da mulher existe um masculino, mas um masculino específico da mulher. Não um masculino que, quando o masculino de uma mulher se assemelha a um homem, está doente. Ela está com o Vice-versa. masculino tóxico dela. Isso, quando o feminino de um homem se assemelha ao feminino de uma mulher, aí tem questões, tem problemas, né? Então, o quanto Isso. esse feminino é específico do homem, isso que dá esse sabor para este homem, né? A qualidade para este homem, né? Com esse feminino específico dele. E muitas vezes a pessoa mistura feminino com sexualidade. Sim, Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? exatamente. Quando, por exemplo, existia um filho sensível, ou um filho até que podia ser um artista, ou um filho que tivesse assim uma sensibilidade mais voltada para algumas coisas entre aspas que se diziam que eram coisas de mulher, então o grande medo era que esse menino fosse homossexual. Porque naquela época existia muito preconceito, existe até hoje, né? Lógico, Sim, exato. mas existia muito forte. Então, aquela coisa, como até o próprio presidente disse, que se ele tivesse, eu estou dizendo isso porque isso saiu Claro, na claro. mídia, aí, né? A entrevista que ele teve, e que a pessoa que entrevistou, inclusive, era um homem trans, ou seja, era uma mulher que agora se titula como homem, né? E porque ele disse, ele perguntou alguma coisa para o presidente, e ele disse que se tivesse, ele preferia ter um filho morto do que um filho gay. Então, quer dizer, aí já mostra como é que é a relação deste pai com esses filhos. Então, logicamente, não estou dizendo esses filhos desse presidente, eu estou falando em tese, né? Claro. Então, logicamente que aí um pai que percebe um filho com esse tipo de sensibilidade, ele não vai permitir que o filho expresse isso. Exato. Porque ele vai achar não que o filho está conectado com o feminino dele como homem, mas sim que ele está conectado com o feminino da mulher, como tu tinhas falado antes. Né? Exato. Eu sinto que talvez esses homens que praticam essas violências, eu acho que a maior violência que ele tem é dentro dele. Com certeza. Eu sinto que talvez uma das coisas que eu vejo assim, por exemplo, já acho que foi muito rico a questão da Maria da Penha, a lei, né? Nos anos 2000, 2005, 2006, porque foi o primeiro passo para reconhecer assim que se o homem começasse a ter os primeiros sinais dessas agressões familiares, ele tinha que de alguma forma ser acompanhado, né? Então eu acho que muitas vezes o homem que eu acho que hoje que pratica o feminicídio, eu acho que ele já deve ter passado antes pela Maria da Penha, se a mulher teve a coragem de denunciá-lo, né? Então, Luiz, Degrau isso aí. sim. Então me diz uma coisa. Então, e aí vai muito na visão de Moreno do psicodrama, né? Que é a doença. Então nasce na relação social, na relação familiar, que é transgeracional desse patriarcado e desse machismo. Então, e aí o movimento do guerreiro, dos guerreiros e outros também é na relação, não é isso? Na relação social com homens sadios em busca de curar essa ferida do masculino. Seria por aí? Sim, e por isso que eu estou insistindo assim que o homem está ferido antes de ferir a mulher. Sim, claro. Ele está assim tão ferido que ele não suporta alguém que não esteja ferido como ele, né? Então eu sinto assim que o trabalho de homens, que era uma coisa que também não existia, lá em Porto Alegre, por exemplo, esse foi o primeiro trabalho praticamente de homens. Nunca tinha existido um trabalho assim, uma metodologia, com um processo assim continuado, né? E há muito pouco, né? Sim, então isso aí cria primeiro, uma primeira coisa que eu acho que ele é importante, esse trabalho, que eu sinto que os homens não têm, como eu disse antes, que eles são muito solitários, é a questão de homem confiar em homem. Hum, Se eu, por exemplo,
falar alguma coisa para ti, abrir o meu coração para ti, te falar alguma coisa da minha vida, a minha maior preocupação é que tu vai usar isso contra mim. Então, eu não vou nunca colocar uma fragilidade, porque para o homem a fragilidade é sinônimo de fraqueza. Exato. E fraqueza representa a falta de poder. Então, o que acontece? Como nós temos... A gente vive, na verdade, um teatro, a gente vive um papel, os homens, né? Sim. Na adolescência, tu forma um personagem e tu entra para dentro daquela armadura, daquele personagem, e aí, dali para frente, tu passa a viver com todas as tuas coisas frágeis dentro dessa armadura, mas é a armadura, entre aspas, do ser homem que, na verdade, protege toda essa criança ferida, essa criança magoada, essa criança que está totalmente perdida, não sabe para onde vai, não sabe como se colocar, se sente totalmente inadequado. Então, isso normalmente, quando a gente fala com as mulheres, elas não acreditam que possa ser, que os homens possam viver isso. Porque essa aparência, às vezes, de que os homens têm todo o poder, ele é tão forte, porque muitas vezes as mulheres também projetam esse poder que às vezes elas acham que elas não têm e elas transferem energeticamente porque acham que o homem é que tem. Então elas não conseguem muitas vezes admitir que o homem vive uma situação de solidão, de abandono, de se sentir inadequado, se sentir totalmente... Porque o cara que está num bar e que está rindo, que está fumando, que está se drogando, que está bebendo e que come todas, não sei o que mais, ele está desempenhando um papel ali. Exato. Sabe? Ele está desempenhando um papel, ele precisa fazer aquele teatro no palco da vida para poder, de alguma forma, se sentir que ele está pertencendo àquele mundo masculino, que também é uma ficção. Mas aí os guerreiros, ele faz um pouco esse papel de trazer isso para o homem, o quanto essa máscara... né? Como é que acontece isso assim? Primeiro, a gente não é terapeuta, né? São homens que se encontram para justamente criar um processo onde os homens possam se sentir com confiança para abrir o seu coração e aí, no momento em que ele abre o coração, ele começa a reconhecer pelas suas histórias de vida que mutuamente eles vão compartilhando, como nós somos isso, como nós somos frágeis, como nós somos solitários, como a gente nunca falou sobre o seu sentimento. Então, esse trabalho não é terapia. Ele resulta terapêutico, mas ele não é terapia. Não é terapia. Isso é fundamental, porque assim ali não é um trabalho que a gente esteja lidando com pessoas que tenham alguma, entre aspas, doença. É muito mais uma situação da sociedade do que uma situação individual. O individual aparece como um reflexo, na verdade, da sociedade. Perfeito. Então, relação ao feminicídio, o quanto, então, trazendo essa consciência para o homem, que talvez não precisa mais carregar essa máscara, e o Todo-Poderoso, né? E o quanto pode levá-los, né? Nos levarmos a uma adequação com o feminino, com as mulheres, para que se diminua essa violência contra elas, né? Mas aí que está, é porque, sob certo aspecto, por exemplo, um filho, quando a gente olha as famílias, e a gente vê que, por exemplo, os pais têm filhos e filhas, a gente vê que o tratamento, muitas vezes, principalmente da mãe, é totalmente diferente com o filho do que com a filha. Inclusive, a gente vê muitas vezes as mulheres reclamando que a mãe sempre protegeu o filho. Então, isso é verdade. Isso realmente, a gente vê isso muito forte. Muito forte isso aí. Sabe? Então, o que acontece? Eu sempre digo para as mães assim, como o homem, o pai, traz um desvio, que eu vou trazer um pouco depois, o pai, na verdade, abandona a mãe. Claro que hoje eu vejo que hoje os casais jovens, os homens estão muito mais próximos, sem dúvida. Nem todos, mas muito mais do que no meu tempo. No meu tempo, o homem não se aproximava sob certo aspecto dos filhos. E muitas vezes a mãe também não deixava que o pai se aproximasse. Sim. Porque
era a mãe. Então, às vezes, ela dizia, não, não, tu não sabe fazer isso, não, tu pode machucar a criança, não sei o que mais. Ou seja, sempre tinha uma desqualificação assim, latente, e que o homem realmente, pela sua comodidade, até como ele nunca fez nada na casa dos pais, ele continua não fazendo nada na casa com a mulher. E a mulher reforça isso. Então, o que acontece? Os pais, eles, na verdade, não se sentem pai dos filhos. Eles são pais burocráticos e administrativos dos filhos. Porque eles é que pagam a mesada, eles é que são, entre aspas, o dono da casa e tal. Eles são como se fosse aquele que está mantendo a empresa funcionando com seus funcionários. Mas ele não tem uma relação assim profunda, porque ele nem se aproxima dos filhos. E no caso da mãe, eu sempre digo para as mães que, na verdade, o filho, para elas, é um mistério. A filha, ela se reconhece porque ela foi uma menina como é a filha agora. Ou uma menina, uma criança como é agora. Mas o filho, ela não sabe o que é o filho. Eu sempre digo assim que quem deveria apresentar o filho para a mãe seria o pai. E quem deveria apresentar a filha para o pai era a mãe. Porque senão as relações ficam relações muito, assim, muito, como é que eu posso dizer, quase como românticas, como assim, muito Disney, sabe? Sim. A filha é a princesa do pai, então o pai fica cuidando que ela não seja prejudicada, que ela não seja ferida, que depois ela tem que ter um melhor marido, que ele vai cuidar, então, que não seja um cara que venha prejudicá-la ou violentá-la, não sei o quê. E o filho, ele tem que ser o poderoso, ele tem que ir para a rua, ele tem que ser o competente, né? Mas para a mãe, não. Para a mãe, muitas vezes, em função até dessa violência latente que existe nas relações de homens e mulheres, Sim. muitas vezes, quando a mulher olha o filho, ela diz: o meu filho não vai ser que nem o pai dele, que nem o meu pai, que nem o meu irmão. Porque eu vou educar esse menino para ele não ser como eles. Porque, às vezes, a experiência que ela traz é uma experiência realmente de uma violência direta ou indireta que ela sofreu. E aí o que acontece? Sob certo aspecto, o filho perde a referência masculina. Claro, claro. Porque, sob certo aspecto, a mãe não reconhece os homens da vida dela como referência para o filho dela. No fundo, se a gente for perceber, uma mãe que educa um filho, por exemplo, pela ausência do pai, né, de uma referência masculina, é o masculino daquela mulher que está educando um filho, né, para esse mundo patriarcal, machista, mas não é o masculino de um homem, é o masculino de uma mulher. Mais Brastemp que seja a mãe, é complicado, né? E o pai, por exemplo, que às vezes é um pai caseiro, um pai assim próximo, Sim. às vezes é um pai que acha que para demonstrar amor, porque como ele não conheceu o amor do pai dele, ele conheceu o amor da mãe dele. Isso. Acha que ele tem que reproduzir o amor que ele recebeu da mãe, mas não o amor que ele não recebeu do pai. Então ele vai ser diferente do pai. Então ele está sem referência como o homem ama. Exato. Então no nosso trabalho é muito forte essa coisa dos homens se tocarem, dos homens se abraçarem, sabe, dos homens assim, porque muitas vezes a nossa experiência pessoal de menino é uma experiência assim de que homem, quando toca homem, toca pelo aspecto sexual. Sim. Então, muitos de nós têm uma memória de uma sexualidade entre meninos que é uma coisa que depois, quando ele, então, entre aspas, ele vai ser homem, não pode tocar em homem. Homem não toca em homem. Então, se uma pessoa vai abraçar um homem e vai abraçar outro, ele não faz carinho, ele bate no homem, sabe? Exato. Ele não pode, porque se ele fizer qualquer manifestação que não seja de bater, ele está assediando o homem. Entende? Então, os homens têm todos esses problemas assim que são problemas que vão ferindo, sabe, no dia a dia. Sim. Então, a gente vai ficando com uma violência
assim, potencial, e dependendo da situação, ela pode aparecer. Claro. E que eu gostaria que as mulheres entendessem que essa violência potencial, e para mim ela parte desse aspecto da nossa tradição de educação, é porque, na verdade, hormonalmente, o homem tem um hormônio que é um hormônio ativo, que é a testosterona. Mas ativo não representa violência, não. Ele é agressivo, mas agressivo no sentido de agresso. Agresso é sentido de lugar, é regresso, ingresso. E agresso é no sentido de que a gente está se mobilizando de um lugar. Então, a testosterona tem essa característica de mobilizar a pessoa, seja o homem ou seja a mulher, porque a mulher também tem testosterona. Claro. A mulher tem um nível de testosterona diferente do homem. Então, o que acontece? Se a mulher não tiver um nível saudável de testosterona, ela não vai ter libido, ela não vai ter interesse pela vida, ela vai ser uma pessoa deprimida, ela vai ser uma pessoa totalmente assim jogada, sabe? Então, isso é que eu acho que a gente desconhece muito a questão hormonal. E eu acho que também é muito importante, quando nós falamos do homem, que tem um lado feminino, né? É justamente este lado feminino que vai ajudá-lo a se relacionar com o sexo oposto. Se Sem esse dúvida. pequena parte, essa outra parte do homem feminina, que é retrógrado, não é desenvolvido, ele não tem capacidade suficiente para se relacionar de uma forma sadia com a mulher. Por isso que ele se relaciona melhor com o sexo igual, com os outros homens. Idem para as mulheres. Então, o quanto é importante o desenvolvimento da contraparte, nossa contraparte, dos homens, o feminino, e das mulheres, o masculino. É justamente esta contraparte que vai se relacionar de forma sadia com o sexo oposto. E isso a gente só desenvolve no relacionamento entre homens. Isso, claro. Não adianta nada teorizar de que, por exemplo, uma mulher ou fazer um curso e tal. Isso a gente aprende no dia a dia do toque com o homem, compreendendo o outro homem, esse sentido. Porque eu sempre digo assim que as mulheres, eu acho que elas ganharam 4 presentes que eu não vou falar aqui da vida, mas eu vou falar num que é o primeiro, que eu acho que é fundamental e que acho importantíssimo, que é a menarca. No momento em que a menina tem a menarca, primeiro, assim, ela fez uma passagem fisiológica, ela fez um rito de passagem. Nunca mais ela vai ser menina. Nunca mais. O homem não tem um momento de passagem. Não sabe quando ele deixou de ser menino para ser homem. Por isso que a gente diz para um homem adulto, quantas vezes? Puxa, esse homem até parece uma criança. Mas dificilmente tu vai ouvir dizer de uma mulher, essa mulher parece uma criança. Exato. Agora, o homem a gente diz, porque na verdade a gente está vendo que o cara é adulto, mas ele ainda é uma criança, porque a gente não teve a passagem. E para mim o mais forte da questão da menarca é que a mulher desenvolve o que eu digo, não sei se elas trabalham ou não, que é a empatia fisiológica. O que eu quero dizer com isso? Que no momento em que a menina tem a menarca, sempre tem uma mulher que diz alguma coisa para ela. Toma um chazinho, ou isso vai passar. Sempre tem alguém que se aproxima dela, porque reconhece o que ela está passando, porque ela já passou. Nós, os homens, não conseguimos reconhecer nada no outro, porque eu nem sei o que o outro homem está passando. Porque a gente nunca fala um com o outro. Por isso que a confiança não existe entre homens. Sim. Ela tem que ser aprendida, ela tem que ser praticada. E por isso que o processo do trabalho dos homens, quando são reuniões como a gente faz na nossa metodologia, tu vai criando espaço para que o homem lentamente vá reconhecendo que ele pode confiar no outro homem. Que ele pode dizer, que ele pode ouvir uma palavra na sua fragilidade e que ele pode dizer uma palavra na fragilidade do outro. Então começa a surgir uma relação de amor entre homens. Porque aí eu começo a ter referência masculina que eu não consegui ter do meu pai e do meu avô,
porque eu só tive referência deles como homem honesto, como trabalhador, como homem que deu certo, como homem que é um grande empreendedor, sei lá o que é. Mas nunca eu tenho, como esse homem, o coração dele, o amor dele, a fragilidade dele. Então você vê que o caminho para nós homens é esse o caminho, né? Ou um dos caminhos, né? Reconhecer o amor verdadeiro, né? Do homem, né? Por outro homem, mas desta forma de sadia, né? É isso. E aí eu tenho certeza, assim, que como ele vai começar a desenvolver essa empatia pelo outro homem e por ele mesmo, que agora ele está aprendendo a ser empático, ele então vai poder começar a ter empatia por todos os outros. Pelas mulheres, pelo planeta, pelos animais, pela árvore, sabe? Tudo isso aí que a gente perdeu. Por isso que é tão distante o mundo ocidental do mundo, por exemplo, dos nossos povos originários. Olha as maravilhas das coisas que o Krenak fala. Coisas tão simples, mas tão aparentemente profundas e que toca a gente por quê? Porque a gente tem aquilo lá que está cheio de véus escondidos. Como ele não tem, ele diz de uma maneira tão simples, tão espontânea, que inclusive nos toca profundamente. Então, todos os homens querem estar bem. Nenhum homem quer ser assassino, nenhum homem quer ser feminicida. Sabe? Ele é porque ele está sendo empurrado socialmente para isso. Claro. Então ele precisa começar a aprender, a minha opinião é conhecer as características do feminino, e lá o trabalho com os mitos femininos é justamente este é o caminho, o quanto precisa conhecer e baseado no livro do Roger Hugger, A Deusa Interior, onde trabalhamos com 6 deuses, 6 características do feminino, né? Então, é uma ótica sobre as deusas, ensinando os homens, né, que cada mulher é diferente. E, dependendo da situação, ela está num papel. Né? E o quanto você precisa conhecer a linguagem deste feminino para poder se relacionar de uma forma sadia. Né? E quanto isso é difícil, porque enquanto grande parte dos homens não tem a mínima noção de como se relacionar de uma forma sadia, ou se relacionam com a mãe, que ele aprendeu, né? Ou com o amante, quando se casou, quando a mulher que citou ele, e ele provavelmente casou com ela. E não conhece outras formas de relacionar com o feminino, a não ser com a mãe e com a esposa, ou com a amante. Percebe? Então, quanto isso é limitado, e quando sai fora do conceito dele, ele reage, ele não sabe como lidar com aquilo, né? Então, o quanto é importante levar para os homens conhecer as características de cada mulher. E cada uma é de um jeito. Dependendo do contexto, a mulher tem um papel a desempenhar. Elas são diferentes, elas são mais dinâmicas do que nós homens, né? Então, o quanto temos que aprender a lidar com toda essa dinâmica do feminino. Tem mulher que tem característica muito forte, questão da relação. Então, o homem tem que saber identificar que aquela mulher se relaciona dessa forma, mas em outro contexto ela está num outro papel. Mas para ele é aquele jeito de se relacionar com ela. Não. Né? Então, é mais difícil para nós entendermos qual o papel que a mulher está desempenhando e como se relacionar com esses papéis. Então, é um grande desafio, né, para todos nós homens. Não é fácil. Sem dúvida. E eu sinto assim, eu vejo, tem até aquele filme, a Máscara, né, que tu estás usando, assim, fazendo uma tradução, aquele filme sobre homens, que foi feito por uma mulher, né? E ali mostra, assim, por exemplo, numa prisão nos Estados Unidos, o momento em que os presos têm a oportunidade de entrar no processo de compartilhar suas histórias de vida, eles mudam completamente. Porque ali eles têm espaço para isso. Então, eu acho, por exemplo, que no caso da Maria da Penha, que não tem pena, né? A lei Maria da Penha não tem, assim,
porque o feminicídio são, assim, as penas são altíssimas, né? Até 30 anos de prisão, né? Mas o problema, Jacques, Luiz, que com o endurecimento das leis, aumentou o feminicídio. Apesar do endurecimento das leis, se você pegar as estatísticas, né, dos últimos anos, aumentou. Mas é por isso, porque não é a lei, não, ele não vai ficar assustado com a lei, porque aquilo não é uma coisa externa. Exato. Aquilo é um vulcão que ele tem dentro dele, sabe? Aquela ferida é uma ferida que dilacera ele por dentro. Exato. Ele está tão dilacerado que ele não se dá conta que ele está dilacerando fora, porque ele não suporta o fora. Então, é por isso que eu acho que, mesmo no caso da Maria da Penha, eu acho que a pena deveria ser os homens formar grupos de partilha, sabe? Entrar num processo pedagógico, assim, sabe? Um processo assim quase como esse que a gente faz no nosso trabalho, um processo que não é um processo de terapia, para eles não acharem que eles estão doentes. Sim. Eles são o resultado de uma doença da sociedade. Então, a sociedade poderia... Porque nós também somos doentes, a gente que foi para esse trabalho. Tanto que a gente mudou de tal forma que, sob certo aspecto, a gente estava com uma carapaça que não era nossa. Exato. Quando a gente fez o trabalho, a gente conseguiu despir essa armadura. Então, acho que esses homens têm que ter... Porque se eles estão demonstrando que eles estão tão feridos, estão começando a ferir, mas ainda não matar, eu acho que essas pessoas deveriam... A sociedade deveria fazer um investimento para que ele transforme. Eu estou dizendo isso porque nós temos muitos homens que entram no trabalho, Sim. eles estão prestes a praticar o suicídio. Meu Deus. Quando termina o trabalho, tu não imagina como esses homens estão mudados. E é um ano. Então, mostra assim que a pessoa ela tá tão desesperada, e no momento em que ela está tão aberta, porque ela tá, esse desespero é no auge da abertura, sabe, da ferida. Se ele tiver um espaço e que aquilo pode ser, de alguma forma, ir aparecendo para ele, porque ninguém julga, primeiro isso, né? Nosso trabalho não existe julgamento, não existe assim acusação, não existe alguém que sabe, alguém que não sabe. Sim. Todo mundo está igual ali. Então, isso aí vai dando para essas pessoas uma oportunidade de elas encontrar por que elas estavam feridas. E elas é que descobrem isso, não é um terapeuta que diz, não, tu tem isso, eu tenho aquilo. O Exato. remédio é ele mesmo, porque ele ficou doente, porque ele acolheu a ferida da sociedade. Então, só ele pode, na verdade, recusar a ferida da sociedade. Não adianta alguém de fora dizer, não, tu tem que curar isso. Claro. Então, Muito eu acho assim, que o caso da Maria da Penha deveria ser, talvez, ser utilizado com mais força nesse aspecto da reabilitação emocional desses homens, para eles Se eu não não, serem feminicidas. se eu não me engano, está na lei também, depois de o homem ser condenado, tudo tem um processo, algo semelhante, se eu não me engano. Mas, Luiz, Ainda é muito, eu acho que tem muito um pouco esse caráter, tu sabe, de exclusão da sociedade. Ele ainda é ele o problema. exato. Acho que a gente tem que trazer que justamente ele é resultado da sociedade. Então, como ele é resultado da sociedade, ele pode escolher olhar diferente a sociedade. Sabe? Porque muitas vezes porque ele já tem essa solidão, como eu estava te dizendo antes, eu achei muito interessante o que esse rapaz falou, porque, por exemplo, a pessoa que é agredida, sob certo aspecto, ela é muito acolhida. Claro, não no caso do feminicídio, que é assassinato, né? Que é homicídio. Mas no caso, por exemplo, da violência, essa pessoa ela tem assistência, ela tem vários aspectos que ela é acolhida, que ela é protegida, que ela é vista, que ela entra num aspecto de pertencimento. Mas o agressor, ele é totalmente abandonado, ele sofre muito mais porque ele não tem nenhum apoio, ele está totalmente sozinho no mundo e ele está sendo acusado, ele está sendo perseguido, então ele entra numa paranoia, num desespero,
Então, este sofre muito mais, sob certo aspecto, do que aquele que sofreu agressão. Porque a agressão dele é uma agressão permanente. A outra pode ser uma agressão até que pode ser curada, vamos supor. Uma ferida que pode cicatrizar. Mas esse homem não sabe como fazer autocura. Luiz, muito bom. Sou testemunho deste trabalho dos guerreiros. Já fazem 11 anos. E nunca esqueço, e nos meus trabalhos, nas minhas classes, nos meus seminários, sempre destaco todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com grupos de homens, e o quanto seria importante os homens participarem, se permitirem a um trabalho com essa profundidade, com essa grandeza. Então, só tem que agradecer todo esse trabalho. E, assim, Luiz, quem quiser participar, você tem como dar uma referência às pessoas? Eu sei que tem nos estados do Sul e em São Paulo, é isso? Em São Paulo tem Brasília, tem Minas, tem Belo Horizonte, tem Curitiba, Ah, cidade do interior de Santa Catarina, tem Florianópolis, tem Blumenau, tem vários lugares. A pessoa, se ela quiser, ela pode acessar o site que é guerreirosdocoracal.com.br e ali então ela vai ter tudo, a agenda, aonde tem como é que acontece. Então é Guerreiros do Coracal, né? sim, .br e aí a pessoa tem que bom. outras informações. Luiz, então agradeço de coração por esse seu tempo para falar um pouco sobre masculino, sobre essa ferida tão terrível que nós homens carregamos, né? E é isso, espero que as pessoas que participaram, como foi a primeira vez que eu fiz essa live, então estou meio perdido ainda, talvez não deu nem para fazer perguntas, tá? Mas espero que tenham gostado. Giza, legal você ter participado. Eu que E agradeço a confiança e o convite. muito bom, então. Então, um grande abraço a todos. A E a gente se vocês encontra também, por tudo aí. bom. Um grande Tchau, abraço. Marito. Tchau, Zeca. Um abraço para vocês. Obrigado, Obrigado. obrigado a todos os participantes. Também. Obrigado por tu ter participado. Que bom. Giza, né? Giza, Tudo de Belo bom. Horizonte. Tchau, Grande Alberto. abraço. Ao Obrigado, pessoal viu? do Facebook também, muito obrigado pela participação. A todos, obrigado. Grande abraço. Tchau. Oi, Giza.